Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a segunda epístola de João, versículo 9 até o 11. E destacamos o versículo 9 que diz assim: Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. O tema de hoje é: nós precisamos seguir só o ensinamento bíblico. Nós já temos falado muitas vezes e até ouvido isso de pastores antigos e até de presentes, que nós somos bíblicos. E é importante reafirmar: nós somos bíblicos, mas também é importante ser bíblico. Ouvimos qualquer pessoa que ensina a palavra de Deus dizer que é bíblico, mas nem todos são. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é simples de compreender. Ela não é assim tão difícil. É claro que tudo isso precisa do Espírito Santo para se compreender o que está escrito. A maior parte da palavra de Deus não precisa de interpretação. É verdade, muitos falam: nossa, é difícil porque tem que interpretar. São coisas às vezes bem simples, é só entender a gramática e a história, e aí nós vamos entender o texto bíblico. É bem simples de compreender. Até dá para se dizer assim, que uma pessoa sem fé, lendo a Bíblia, ela vai compreender o que está escrito lá. É uma ilusão achar que aquilo que está escrito lá não é o que está se dizendo. Realmente o que está escrito é aquilo que está se dizendo. Tem textos que são diferentes, sim, mas o próprio autor, ele já coloca nesse sentido. Por exemplo, o Apocalipse. Ou então, as visões de Daniel. São visões que elas por si mesmas já dizem que elas são figurativas. Se você vai ler o Apocalipse e achar que é tudo literal, você não vai entender nada. Então, aí sim você precisa entender os simbolismos que estão por detrás daquela história. A mesma coisa se você assistir ou olhar ou ler ou ouvir a parábola de Jesus. Vós sois o sal da terra. Isso não quer dizer que a gente é um sal, mas é uma comparação, é como se fossem um sal na terra. Vós sois a luz do mundo. Nós não somos uma lâmpada, mas é uma comparação. A parábola já diz que isso é uma comparação. Então, nós vamos compreender desta forma. A ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Nós não temos a obrigação de ficar procurando ovelhas de 4 patas que têm lãs por aí, se ela está perdida ou não. E se achamos uma dessas ovelhas, então essa vai para o céu. Isso são comparações. Mas na maior parte a Bíblia ela é bastante literal, aquilo que está escrito. E nós não podemos ensinar uma coisa diferente do que está na Bíblia. O que poderíamos dizer? Por exemplo, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Então nós não vamos ter outros deuses diante do Senhor. Isso é literal. Veja que existem coisas literais, a maior parte é. E o ensinamento que nós vamos falar para as pessoas ou que nós vamos ouvir precisa concordar com a Bíblia. Por exemplo, se nós não temos adorações que seja fora da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, esse é o nosso Deus, adoramos esse Deus. Então nós não podemos adorar a hóstia. Não podemos adorar uma hóstia pequena ou grande, dizendo que isso é o corpo de Cristo e por isso agora podemos adorar essa hóstia. É claro que não, isso é idolatria.
Nós não podemos adorar pessoas bíblicas, isso é idolatria. Está escrito na Bíblia que não podemos. Então, nós precisamos ser bíblicos, a igreja precisa ser bíblica. E é só bíblica como igreja. Nós não podemos também fazer uma mistura. Sim, somos bíblicos e mais um pouco de interpretação popular e vamos juntar as coisas por aí. Também não funciona. E veja como isso é difícil para os nossos dias, mas antigamente também era difícil. E no futuro vai ser difícil, porque diz o apóstolo João que tem pessoas que ensinam além da Bíblia, além do ensinamento de Cristo, quer dizer, Jesus ensinou e parou ali. Essa é a afirmação de Cristo. Mas tem pessoas que vão filosofando, interpretando para frente e dizendo coisas que não têm sentido no texto bíblico. Esses, diz o apóstolo João, não têm Deus no coração. São pagãos, são ateus. Pessoas que se ocupam na igreja, na função da igreja, e estão dentro da igreja para pregar doutrinas que não são de Deus, não são bíblicas. E nós precisamos pôr na nossa cabeça como pastores e também como congregados a mesma coisa. Nós vamos falar do que é bíblico e vamos ouvir só o que é bíblico. E se vem alguém ensinando doutrina que não é bíblica, não é de Deus, diz o apóstolo João aqui, nem vamos desejar a paz para essa pessoa e nem queremos conversa com ela. Então é importante ser bíblico, porque é Jesus, o Jesus bíblico, é que é o nosso Salvador. Não um Jesus mesclado com outras coisas que é o nosso Salvador. O Jesus que está escrito na Bíblia. Esse é o Cristo nosso Salvador. É esse que morreu como está escrito na Bíblia e ao terceiro dia ressuscitou, como está escrito na Bíblia, e subiu aos céus. Ele pagou os nossos pecados e foi preparar-nos um bom lugar. Para ser bíblico é preciso ler a Bíblia. Como você acha que você vai entender se o pastor ou alguém está falando de coisas bíblicas se você não lê? Não tem como. Assim também o próprio pastor, se ele vai fazer pregações que ele não lê a Bíblia e querer fazer pregações, como ele vai querer ser bíblico? É preciso ler, é preciso estudar, prestar atenção naquilo que Deus escreve para nós na Santa Bíblia. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a sermos bíblicos, do começo até o fim. E assim nós, como Tua Santa Igreja, possamos professar esta fé bíblica, o ensinamento de Cristo para muitas pessoas e também nós nos consolarmos com as palavras do nosso Salvador Jesus. Amém.